Aí a gente vai chegar agora, para finalizar essa aula aqui, a gente vai fazer a associação entre as variáveis qualitativa e quantitativa. A gente já fez o caso das duas quantitativas, o caso das duas qualitativas, em aulas no comecinho, né, nas aulas anteriores. E agora a gente chega nessa mistura, né, uma variável qualitativa e outra quantitativa. Eu vou trabalhar mais uma vez com essa tabela apresentada no começo do curso, né, no começo das aulas já, daquela pesquisa realizada com os funcionários da companhia MB. Vou voltar para essa tabela. E eu quero utilizar ela para... Eu vou utilizar duas variáveis aqui nessa tabela, né? Que é o grau de instrução e a variável salário. Quero fazer uma comparação para ver se existe uma associação ou não entre elas. Vou começar fazendo algumas medidas aqui, obtendo algumas medidas que, na verdade, já estão prontas aqui. As medidas resumo, né? E eu vou querer fazer uma associação gráfica. Eu quero olhar graficamente a variável quantitativa, se a variável qualitativa é uma resposta para essa variável quantitativa, né, se está associado ou não. E aí eu vou utilizar o gráfico de box plot. Por isso que a gente aparece aí nessa tabelinha que vocês estão vendo, aparece os quartis, Q1, Q2 e Q3, o S mínimo, que eu chamei de S1, e o SN é o S máximo. Lembra que a gente precisa desses valores e do desvio padrão, né, para você construir o box plot, né? Bom, a gente dividiu aí nessas categorias, né? A gente está dividindo o grau de instrução nessas categorias: fundamental, médio e superior. Deixa eu explicar aqui com calma. Olhando para aquela tabela que eu apresentei anteriormente, que é a tabela que a gente já vem trabalhando desde a aula 1, a gente tem no nível fundamental 12 funcionários, né, desse setor. Desses 12 funcionários, a média salarial, essas pessoas que têm o nível fundamental, são 12 funcionários com nível fundamental. A média salarial desses 12 funcionários dá 7,84 vezes o salário mínimo, né? O desvio padrão nessa categoria é 2,79, a variância 7,77, o valor mínimo aqui nessa categoria é de 4 salários mínimos e o valor máximo é de 13,65 salários mínimos. E a gente tem o Q1, Q2 e o Q3 aí. Lembrando que o Q2 é aquela medida, né, só para relembrar, é aquela medida em que deixa 50% das observações abaixo e 50% acima. Tá? O Q1 deixa 25% das observações abaixo e 75% acima. E o Q3, 75% abaixo e 25% acima. Só relembrando. Bom, aí a gente tem todas essas medidas nesses três níveis, né? Fundamental, médio e superior. Né? Para o superior, por exemplo, a gente tem 6 pessoas com nível superior nesse setor da companhia. O salário aqui parece 16,48, salário médio, né, dessas pessoas com nível superior. Desvio padrão 4,11, e aí a gente sabe que tem todos os valores. De cara, olhando para a tabela, a gente já observa que parece ter uma relação, né? Ó, fundamental. Olha a média do salário para as pessoas de nível fundamental, olha a média do salário para as pessoas com nível médio, e olha a média das pessoas com nível superior. Né? Parece que vai aumentando. Então, de posse desses dados, dessas medidas resumo aí, e aqui embaixo, deixa eu só complementar, tem o total, né? Sem você olhar para a categoria, sem você olhar para o grau de instrução, juntando todo mundo, né? A gente tem, ao todo, 36 funcionários e a média salarial, a gente já fez essas contas em alguma aula aí, deu 11,12. A variância, 20,46 e algumas medidas aí, olhando para todos os funcionários, os 36 de uma vez só. Bom, aí, de posse disso, a gente constrói esse gráfico que a gente tem aqui o valor do salário, né? E a gente tem aqui a categoria. Fundamental, grau de instrução. Né? Fundamental, vocês observam o box plot, médio e superior. Observando esse box plot, cada um deles, na verdade, você consegue ver que parece existir, sim, essa relação, né? Parece que o salário
depende do grau de instrução, né? O salário depende do grau de instrução, né? Quando você está no ensino fundamental, olha o box plot, como ele atinge, como é que está o gráficozinho dele, a construção, né? Você observa para o do nível médio, ele já está um pouco superior, né? Até o valor médio, o valor mediano, na verdade, né? Esse valor mediano aqui, você vê que ele fica cada vez maior à medida que você vai subindo o nível do grau de instrução, né? Então, parece que o salário depende do grau de instrução. A gente precisa, daqui a pouco, quantificar esse grau de dependência, nessa associação. A gente vai fazer esse processo, mais uma vez, de quantificação. Fizemos isso no caso das duas variáveis qualitativas, foi o primeiro caso que a gente trabalhou, das duas variáveis quantitativas. A gente vai também quantificar aqui, nesse caso em que a gente trabalha com uma variável qualitativa e outra quantitativa. Antes de fazer essa quantificação, vamos passar para outro exemplo. Agora a gente vai trabalhar com a região de procedência, na mesma tabela lá. Desculpa, a região de procedência e o salário. Você percebe que na capital, pessoas que vêm da capital, são um total de 11, e você tem aqui o salário médio. Vai sair aqui a furadeira aqui em cima, para que não atrapalhe muito. Ó, no interior, 12 pessoas, salário médio. Outras categorias, 13, salário médio. Tá vendo? Então, não sei se vocês conseguem ver alguma relação entre a variável salário e a região de procedência. Aqui tem todos os valores que a gente viu anteriormente, de modo que a gente pode construir aí o gráfico do box plot. Observando esse gráfico aí, que vocês estão vendo na tela, você não vê relação nenhuma entre a região de procedência e o salário. Você não consegue ver isso como uma resposta, né? O salário ser uma resposta para essa variável qualitativa. A gente não consegue ver essa relação. Parece não existir. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai em busca de quantificar essa associação. Deixa eu voltar para a tabela para dar uma ideia de como é que a gente vai fazer isso. Vou voltar para essa primeira aqui. A gente vai fazer essa quantificação olhando para variância nas categorias. Observa o seguinte, observa essa variância aí na categoria fundamental. Ela deu 7,77. A variância geral, lembre-se que a variância é o quanto os dados se desviam da média, né? Estão distantes da média. Se você olhar para os dados geral, sem olhar pelas categorias fundamental, médio e superior, a variância é 20,46. Quando você olha para o fundamental, ela diminuiu. Na categoria fundamental, é 7,77. Na categoria média, ela também é menor do que a geral, né? Ela é 13,10. E a geral é 20,46. E na categoria superior, também é menor do que a geral, 16,89. E na geral, é 20,46. Então, o que é que acontece? Essa categoria, quando a gente olha para o grau de instrução, a variância fica mais refinada do que a variância geral. Ou seja, a gente tem quando a gente olha para a categoria fundamental, médio e superior, a gente tem uma precisão maior da variância. A variância se torna cada vez menor quando eu olho para as categorias. Isso é muito bom quando isso acontece, né? Parece que existe, quando esse tipo de coisa acontecer, a gente diz que existe sim uma associação entre essas duas variáveis. Então, a gente vai utilizar a variância para construir essa medida, né? Essa medida de associação. Então, é sempre assim, quando a variância for menor, nas categorias, for menor do que a variância geral, a variância global, significa que existe um refinamento, né? Os dados estão mais precisos, a gente consegue ter uma resposta melhor dos dados, quando a gente estuda por categorias. A gente consegue ter um resultado da variância menor, ou seja, os dados parecem estar... A gente sabe que quanto menor a variância, os dados ficam mais agrupados, né? Ficam mais homogêneos, é a palavra mais correta. Você percebe que nesse outro exemplo aqui, isso não acontece. Ó. A variância que é maior na categoria capital é maior do que a global, na interior é maior também que a global, e quando você olha para outras, é menor do que a global. Duas maiores e uma menor. Então, mais uma vez, a gente não tem uma relação muito boa aqui. Parece não existir uma associação entre elas.
Mas como é que a gente pode medir essa associação? A gente vai usar essas relações com variância, tá? Deixa eu passar para cá. A gente chega nessa definição aí, que vocês estão vendo. Definição. Deixa eu parar aqui na definição. Definimos o grau de associação entre as duas variáveis como o ganho relativo na variância, tá? Obtido pela introdução da variável qualitativa. Explicitamente, a gente chega nessa relação. R ao quadrado, que é o que vai medir esse grau, tá? A gente vai utilizar essa formulazinha mais adiante no curso. Então, R ao quadrado é a variância de S menos essa variância com a barra em cima, já eu explico o que é ela, dividido pela variância de S. O que é essa variância com a barra em cima? A variância com a barra em cima é definida dessa forma, o somatório com I variando de 1 até K, dos NI vezes a variância iésima de S, dividido pelo somatório com I variando de 1 até K de todos os NIs, ou seja, você vai somar todos os elementos que estão sendo estudados aqui embaixo, tá? É a soma total. Deixa eu tentar explicar melhor para o exemplo que a gente estava trabalhando. A gente tinha 3 categorias, né? Fundamental, médio e superior. Então, o nosso K vai variar até 3 naquele exemplo. K é igual a 3. Esse é o valor de K. Você tem o médio, fundamental, médio e superior. Então, dividir em 3 categorias. Então, esse K é o 3, tá? Esse N é o número de observações em cada categoria, vezes a variância da categoria que você está trabalhando. Então, você faz esses produtos e divide aqui pela soma total do... Faz todos esses somatórios, né? Cada um desses produtos, soma todos eles e divide pelo total, o valor N total, né? Que vai dar essa soma aqui de todos os NIs em cada categoria. A soma total, naquele exemplo que a gente estava trabalhando, são os 36 funcionários. Eu vou voltar para aquele exemplo para que a gente faça essa construção com calma, né? Para os 2 últimos exemplos, na verdade. Então, a gente está aí com esse exemplo, o grau de instrução e a variável salário, né? Então, como é que a gente faz essa variância? A variância vai ser feita assim. Você vai pegar o NI, nesse caso aqui é 12 para o fundamental, e vai multiplicar pela variância do nível fundamental, 7,77. Vai somar isso com 18 vezes 13,10, mais 6 vezes 16,89, e vai dividir tudo isso pelo total, pela soma de cada categoria, das categorias, né? 12 mais 18 mais 6, que é 36. Pronto, faça todos esses produtos e divida por 36. Bom, se você fizer isso, a gente obtém essa relaçãozinha. Já fiz a continha aqui, né? 12 vezes 7,7, 12 vezes 7,7, mais 18 vezes 13,10, mais 6 vezes 16,89, dividido pela soma 12 mais 18 mais 6, que dá 36. Feito isso, a gente obtém o valor 11,96 para essa variância de S com a barra em cima, tá? Bom, feito isso, a gente pode calcular agora o R ao quadrado. Como é que a gente calcula o R ao quadrado? Deixa eu voltar lá para a formulazinha para relembrar. E completar aqui a parte da definição que eu tinha falado. Então, a fórmula de R ao quadrado é isso. Você vai pegar a variância de S, subtrair da variância com esse feixe em cima, né, com essa barra, dividido pela variância de S. Uma de variância média, tá? Se você dividir a variância pela variância aqui, dá 1, né? Então, você vai ficar com 1 menos... Espera aí, que... Deixa eu olhar se o que eu estou falando está correto. Não, esqueça isso. A gente consegue chegar nessa relação aqui, né? A gente consegue mostrar essa igualdade, que isso aqui vai dar 1 menos a variância de S, a variância média de S dividido pela variância de S, né? Então, a gente pode também utilizar essa relaçãozinha daqui. Tá? O que eu queria comentar aqui mais... Pronto, é isso mesmo, tá certo, tá certo. Você divide a variância de S pela variância de S, dá 1, menos 1 dividido pela variância de S, né? Tá correto, perfeito. Pronto, então a gente chega nessa relação. Beleza, eu vou utilizar ela, ou a primeira, tanto faz, para a gente encontrar o R ao quadrado. Vou voltar para lá. Chegamos aqui, né? Então, o R ao quadrado é o quê?
Vamos medir esse grau aí, vamos quantificar esse grau de associação entre essas variáveis. 1 menos, agora você pega a variância média, né, de S, dividido pela variância de S. Isso dá igual a 1 menos, quanto é a variância média? A gente calculou agora, 11,96. Dividido pela variância, que dá, variância global, né, que dá 20,46. Fazer essa continha. 11,96 dividido por 11,46, né? Errei aqui. Não, 96, dividido por 20,46. 0,58, bababá, menos 1. Aí o sinal vai dar negativo aqui, mas a resposta é positiva, na verdade, porque eu fiz ao contrário da subtração. 0,415, vou colocar. Aproximadamente 0,41. Tá? E a gente obtém esse valor de 0,415. O que é que isso quer dizer? Quando a gente obtém esse valor, a gente diz que 41,5% da variação total do salário é explicada pela variável grau de instrução. Tá? Então, 41,5% da variação total do salário é explicado pela variável grau de instrução. Tá? Então, a gente tem essa relação aí de 41,5% de associação. Vamos ver no outro exemplo quanto era essa associação. Calculamos aqui, primeiro, essa variância média de S, né, que nada mais é do que pegar o 11, multiplicar pela variância na categoria capital, 12 vezes 25,71 e 13 vezes 9,13. Fazendo todos esses produtos e dividindo por essa soma aqui, que dá 36, mais uma vez, claro, a gente obtém o valor da variância média, que é 20,20. Beleza? E aí a gente calcula mais uma vez o R ao quadrado aqui. R ao quadrado igual, vamos com calma aqui, 1 menos variância de S, média, né, dividido pela variância de S. Ou seja, 1 menos, quanto é que deu? 20,20 dividido por 20,46. Vamos fazer essa conta aqui também. Furadeira aí começou. 20,20, ou 20,2, né? Dividido por 20,46, igual a esse valor, subtrai de 1, vai dar negativo, mas a resposta é positiva, né? Porque eu fiz essa liberação mais uma vez ao contrário. 0,013 eu vou colocar, tá? 0,013. 0,013, tá? Ou seja, 1,3% da variação total do salário é explicado pela região de procedência, o que parece ser um valor muito baixo, né? Só 1,3% dessa variação é explicado pela região de procedência. O valor não nos deixa muito confiante a respeito dessa associação. Parece não haver dependência nenhuma, parece não haver associação entre elas, tá bom? Então é assim que a gente faz essa associação, a gente mede e quantifica essa associação entre variáveis do tipo qualitativa e quantitativa. É uma das maneiras de se medir que a gente vai estar utilizando. Beleza?